Olá, sou Juliana, aluna de doutorado do Programa de Pós-Graduação em Matemática pela UFPR. Nesse período, estou realizando o estágio sobre a supervisão do professor Lucas Pedroso e nesse vídeo vou falar de aplicações de integrais. Vamos começar falando de volume de sólido de revolução. Eu separei algumas questões que vocês pediram para que eu resolvesse. E a primeira delas é a questão número 8, que pede para determinar o volume de um sólido obtido pela rotação da região limitada pelas curvas. No item B, as curvas que a gente tem são y igual a elevado a x, y igual a zero, ou seja, o eixo dos x, o eixo dos y e x igual a 1 em torno do eixo x. Então, a gente vai fazer a rotação em torno do eixo x. Desenhando essas curvas, a gente obtém, primeiramente a gente obtém essa figura aqui, delimitada pela reta x igual a 0, x igual a 1, y igual a 0, e a curva y igual a e elevado a x, que tem esse formato no intervalo que vai de 0 a 1. Ao rotacionar, a gente tem essa figurinha aqui. Percebe que o raio é justamente esse tamanho aqui, ou seja, para cada x que eu fixo, ele dá exatamente e elevado a x. Então, o raio em função de x é e elevado a x. Além disso, a área de cada circunferência dessa é dada por π vezes o raio ao quadrado. Então, a área em função de x é π vezes o raio ao quadrado. Então, vezes e elevado a 2x. Assim, o volume desse sólido de revolução é dado pela integral que vai de 0 até 1, de 0 até 1, de cada área dessa dx, ou seja, a integral de 0 até 1 de π elevado a 2x dx, que é igual a π elevado a 2x sobre 2 de 0 até 1, porque ao derivar essa expressão, a gente retorna no π vezes e elevado a 2x. E isso daqui dá π vezes e elevado a 2 sobre 2, menos π vezes e elevado a 0, ou seja, e elevado a 0 é 1, deixa só o π, sobre 2. Então, o nosso resultado final é esse aqui. No item I, a gente quer determinar o volume do sólido delimitado por essas curvas aqui. Fazendo um desenho, a gente tem que a curva e elevado a menos x está representada aqui, no intervalo de 0 até 2. A curva y igual a 1 é dada por essa reta, x igual a 2 por essa reta. Então, a região inicial que a gente obtém é essa aqui. Ao rotacionar, a gente tem que olhar sempre a parte simétrica. Como a rotação é feita em torno de y igual a 2, a gente pega a parte simétrica, contando com aqui sendo o meio. Então, fica uma parte vazia, a gente mede uma unidade também. E lá em cima, a gente pega o simétrico da curva e elevado a menos x, que estava aqui embaixo. A figura que forma parece uma bacia. Só que com porém, no meio, ela vai ser oca. Então, a gente vai ter que tirar essa parte aqui, que é um cilindro. Para descobrir o volume desse sólido, a gente vai fazer a diferença entre o volume do sólido inteiro e o volume desse cilindro aqui de dentro. No cilindro, a gente tem algumas coisas que devem ser observadas. Por exemplo, o raio. O raio dessas circunferências que fazem parte do cilindro, eles têm tamanho 1. Então, aqui a gente escreve o raio igual a 1.
Além disso, a área de cada circunferência dessa, ela é dada por π vezes o raio ao quadrado. Então, π vezes 1. Quando a gente olha para o sólido de fora, vamos apelidar ele de bacia. Quando a gente olha para o sólido de fora, o raio, nesse caso, vai ser dado em função de x e vai ser esse tamanho aqui. Esse tamanho aqui é a mesma coisa que eu pegar 2 e subtrair do tamanho da curva, que aí vai ser 2 é esse pedaço todo, subtrair do tamanho da curva, no caso quando a gente toma em x igual a 0, dá o tamanho 1. Quando a gente tomar um x nesse intervalo aqui de 0 até 2, qualquer, vai ser esse tamanho todo, ou seja, 2 menos o tamanho aqui da curva. Dessa forma, o raio sempre será 2 menos o tamanho da curva relacionado com o x. Assim, a área vai ser dada por π vezes o raio ao quadrado. Então, vezes 2 menos e elevado a menos x ao quadrado. Assim, o volume do sólido vai ser a integral de 0 até 2 de AX menos Azinho x dx. Ou seja, a integral dessa parte aqui menos a integral dessa parte que eu estou juntando numa integral só. Isso dá a mesma coisa que a integral de 0 até 2, substituindo esse primeiro termo aqui. Fica π vezes 2 menos e elevado a menos x ao quadrado, menos essa outra parte aqui, menos π dx. A gente pode abrir esse quadrado aqui e somar o que der. Assim, o volume é igual a π vezes a integral de 0 até 2 de 3 menos 4e elevado a menos x mais e elevado a menos 2x dx, que é igual a π que multiplica 3x menos a integral desse pedaço aqui, então fica mais 4e elevado a menos x. Quando deriva essa parte, vem o menos aqui para frente. E menos e elevado a menos 2x sobre 2. Isso de 0 até 2. Substituindo, a gente tem 3 vezes 2 mais 4 vezes e elevado a menos 2 menos e elevado a menos 4 sobre 2. Isso tudo menos 3 vezes 0 mais 4 e elevado a 0 menos e elevado a 0 sobre 2. Isso fica π, que multiplica 6 mais 4e elevado a menos 2 menos e elevado a menos 4 sobre 2. Aqui vai zerar. Aqui vai sobrar menos 4 mais sobre 2, que dá igual a π, que multiplica 5 sobre 2, somando essa parte e essa parte. Vai dar 5 sobre 2, mais 4e elevado a menos 2, menos e elevado a menos 4 sobre 2. Essa aqui é a resposta do
do volume daquela parte. Na questão 9 também é uma questão de calcular o volume de um sólido de revolução. No item B, a nossa região A é o conjunto dos pares x e y, de modo que a gente tem essa desigualdade valendo e y sendo maior ou igual que zero. Essa primeira desigualdade aqui, ela diz basicamente o seguinte: você vai ter uma circunferência, de raio 1, e você vai pegar todos os pontos que estão por fora dessa circunferência. Então, vão ser todos os pontos que estão aqui para fora. Essa segunda desigualdade aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado menor ou igual que 4, diz respeito a uma circunferência agora de raio um pouco maior, de raio 2, e a gente vai pegar todos os pontos que estão por dentro dessa circunferência. Então, a interseção vai dar justamente essa figura aqui. Como a gente só quer y maior ou igual que zero, a gente pode desconsiderar essa parte de baixo e vai ficar apenas com essa região aqui de cima. A ideia é, com essa região aqui de cima, rotacionar em torno do eixo x. Fazendo uma figura mais bonitinha, a gente tem isso aqui. Ó, o círculo de raio 1, o círculo de raio 2 e a rotação em torno do eixo x. Ao rotacionar em torno do eixo x, a gente vai obter uma esfera maior, que vai estar aqui por fora, e dentro dessa esfera ela vai ser oca. Vai ser retirado esse pedaço aqui do meio. Então, vai ter uma esferinha pequena de raio 1 dentro dela que está vazia. Para calcular o volume desse sólido que forma, a gente vai calcular o volume da esfera grande e subtrair do volume da esfera pequena. Repara que, usando a fórmula do volume da esfera, daria para calcular também, mas a gente vai fazer por integral. O sólido mais externo, que é esse grandão aqui, repara que se a gente começasse a fatiar ele em várias circunferenciazinhas, a gente teria que o raio dessa circunferência aqui seria exatamente y igual a raiz de 4 menos x ao quadrado, né? Que é justamente esse valor aqui, isolando y nessa parte. Nessa parte aqui, isola y. Y é menor ou igual, aí faz com igual para poder descobrir quanto que vai ser em cima dessa curva aqui. Assim, o raio dessas circunferências maiores aqui, em função de x, vai ser igual a 4 menos x ao quadrado e, portanto, a área em função de x de cada circunferência dessa é igual a π vezes o raio ao quadrado. Então, vezes 4 menos x ao quadrado. Assim, o volume dessa esfera que está mais externa, dessa esfera grandona, vai ser a integral de menos 2 a 2. Aqui é importante fazer elas separadas, porque a amplitude do x com relação a essa esfera maior é diferente da amplitude do x com relação a essa esfera menor. Então, é legal fazer um volume primeiro e depois fazer o outro volume e só depois subtrair. Então, vai ser a integral de menos 2 a 2 da área de cada pedaço daquele ali, dx. Isso aqui é a mesma coisa que a integral de menos 2 a 2 de π, que multiplica 4 menos x ao quadrado, dx. Que é a mesma coisa que π, que multiplica 4x menos x ao cubo sobre 3 de menos 2 até 2.
ou seja, é igual a π, que multiplica 4 vezes 2, que é 8, menos 2 ao cubo, que é 8 também, menos esse pedaço aqui aplicado no menos 2. Então, fica menos 8, menos 8 sobre 3. Já que a potência aqui é ímpar, conserva o menos. Somando aqui, a gente fica com 32π sobre 3. Esse volume aqui é o volume da esfera maior. Agora a gente vai tentar calcular o volume dessa esfera menor, que tem agora raio igual a 1. Repara que também, tentando fatiar ela aqui, ó, em várias circunferênciazinhas menores, esse ponto aqui é exatamente, relacionando agora com essa primeira parte, isolando o y. Então, vai ficar o raio igual a 1 menos x ao quadrado, isso tudo na raiz. Assim, olhando para a esfera menor, a gente tem que o raio, em função de x, é 1 menos x ao quadrado, isso tudo na raiz. Assim, a área de cada circunferência daquela é π, que multiplica o raio ao quadrado. Então, π que multiplica isso aqui. Assim, o volume da esfera interna é dado pela integral de menos 1 a 1, porque percebe que o x aqui varia nesse intervalo, de menos 1 a 1, de ax dx. Nesse caso aqui, fica a integral de menos 1 até 1 de π, 1 menos x ao quadrado dx, que é igual a π, que multiplica x menos x ao cubo sobre 3, variando de menos 1 até 1. Isso aqui dá a mesma coisa que π, que multiplica 1 menos 1/3, menos aquela outra parte ali, que vai ser menos 1 menos 1/3, que vai dar igual a 4/3 de π. Para calcular o volume do sólido que a gente quer, basta subtrair o volume da esfera externa do volume da interna. Então, vai ficar 32 sobre 3π menos 4 sobre 3π, que é igual a 28 sobre 3π. Então, essa aqui é o nosso volume do sólido. Agora vamos fazer algumas questões relacionando o comprimento de gráfico. Como vocês já viram, o comprimento de gráfico é dado por essa fórmula aqui. No item C da questão 10, a gente tem a função ln de x no intervalo que vai de 1 até e. Para calcular o comprimento do gráfico, a primeira coisa que a gente faz é calcular a derivada do ln de x, que dá 1 sobre x. Assim, o comprimento do gráfico vai ser a integral de 1 até e da raiz de 1 mais a derivada ao quadrado. Então, mais 1 sobre x ao quadrado dx, que é a mesma coisa que a integral de 1 até e da raiz de x ao quadrado mais 1 sobre x dx. Aqui o x sempre é positivo, porque ele está no intervalo de 1 até e, por isso que a gente pode só cortar aqui embaixo a raiz quadrada. Para resolver essa integral aqui, percebe que a gente vai ter que recorrer a uma substituição trigonométrica. Então, para não ficar muita informação ao mesmo tempo, a gente vai resolver. Então, a gente vai resolver primeiramente a integral indefinida, x ao quadrado mais 1
sobre x dx por meio de substituição trigonométrica. Aí depois a gente vem e substitui nos intervalos para descobrir quanto que é o comprimento do gráfico. Para resolver essa integral aqui, a gente vai fazer a substituição de x igual a tangente de θ no intervalo de menos π sobre 2 a π sobre 2. Então, nesse caso, dx vai ser igual a secante ao quadrado de θ dθ, já que a derivada da tangente é secante ao quadrado. Assim, x ao quadrado mais 1 pode ser escrito como sendo a tangente ao quadrado de θ mais 1, isso tudo na raiz, que é a mesma coisa que a raiz da secante ao quadrado de θ, que é a mesma coisa que a secante de θ, já que a gente está no intervalo de θ em que a secante é sempre positiva. Assim, a integral da raiz de x ao quadrado mais 1 sobre x dx é a mesma coisa que escrever a integral. Essa parte de cima a gente viu que dá para escrever como sendo a secante de θ. X a gente escreveu como a tangente de θ. E dx a gente viu que pode ser escrito como sendo a secante de θ dθ. Então, a gente reescreveu tudo em função de θ. Como a secante é 1 sobre cosseno e aqui a gente tem secante ao cubo, então a gente pode escrever 1 sobre cosseno ao cubo de θ vezes 1 sobre a tangente fica cosseno de θ sobre o seno de θ. Cosseno sobre seno de θ. A gente pode cancelar esse 3 aqui, fica só 2 com esse cosseno. E assim a gente pode escrever a integral de 1 sobre cosseno ao quadrado, ou seja, secante ao quadrado de θ, vezes 1 sobre seno de θ. Então, vezes 1 sobre seno de θ dθ, que é igual a 1 mais a tangente ao quadrado de θ, vezes 1 sobre seno de θ dθ. Aplica a distributiva aqui. Então, primeiro distribui com 1 e depois distribui com a tangente ao quadrado. A gente vai ter que isso aqui é a mesma coisa que a integral. Distribuindo aqui com 1, fica só 1 sobre o seno. 1 sobre o seno é a cossecante. Então, fica a cossecante de θ dθ mais a integral da tangente ao quadrado vezes o seno. Como a tangente é igual a seno sobre cosseno, então a tangente ao quadrado pode ser escrito como seno ao quadrado sobre cosseno ao quadrado, vezes 1 sobre seno de θ dθ. A integral da cossecante a gente já fez algumas vezes e sabe que dá o ln da cossecante de θ menos a cotangente de θ. Nessa outra parte aqui, nessa outra integral, a gente pode cancelar esse 2 com esse seno e vai ficar apenas somando com a integral de seno de θ sobre o cosseno ao quadrado de θ dθ. Para resolver essa integral aqui,
E a gente pode recorrer a uma substituição. Por exemplo, tome cosseno de θ igual a U. Isso vai implicar que menos o seno de θ é igual a du, ou seja, seno de θ é igual a menos du. Seno de θ é exatamente isso que está aqui em cima. Assim, a integral do seno de θ sobre cosseno ao quadrado de θ é igual à integral de menos 1 sobre u ao quadrado du, que é igual a 1 sobre u mais uma constante. Como u foi tomado como sendo o cosseno de θ, isso fica 1 sobre cosseno de θ mais uma constante, que é a mesma coisa que escrever a secante de θ mais uma constante. Assim, a integral que a gente tinha lá do começo de x ao quadrado mais 1 sobre x dx é igual ao ln. Agora a gente só pega o que a gente já tinha. Fica o ln da cossecante menos a cotangente mais essa integral aqui. Essa integral, por sua vez, dá a secante mais uma constante. Então, fica o ln da cossecante de θ menos a cotangente de θ mais a secante de θ mais uma constante. Agora a gente retorna à substituição, já que aqui está tudo em θ ainda. Para fazer isso, a gente utiliza um triângulo retângulo, chama aqui de θ. Como x foi tomado igual a tangente de θ, isso significa que esse cateto aqui, o cateto oposto, é igual a x e o cateto adjacente é igual a 1, já que a tangente é igual a cateto oposto sobre cateto adjacente. Daqui a gente já tira a expressão para cotangente. A cotangente de θ vai ser igual a 1 sobre x. Usando Pitágoras, a gente tem que esse pedaço aqui fica x ao quadrado mais 1 na raiz. X ao quadrado mais 1 na raiz. Então, para descobrir quanto que vale a secante, por exemplo, secante de θ é igual a 1 sobre cosseno de θ. Sobre cosseno de θ, então vai ser a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Fica só x ao quadrado mais 1. Então, a gente já tem a cotangente, já tem a secante, falta só a cossecante. A cossecante de θ é dado por 1 sobre o seno de θ. Então, vai ser, como o seno é cateto oposto sobre a hipotenusa, 1 sobre o seno, a hipotenusa sobre o cateto oposto. Então, fica raiz de x ao quadrado mais 1 sobre x. Agora é só substituir cada valor desse aqui dentro. Assim, a integral da raiz de x ao quadrado mais 1 sobre x dx é igual ao ln da raiz de x ao quadrado mais 1 sobre x menos 1 sobre x somado à raiz de x ao quadrado mais 1 mais uma constante.
Portanto, o comprimento de curva que é dado pela integral de 1 até da raiz de x ao quadrado mais 1 sobre x dx, é só substituir. Então, vai ficar tudo isso aqui aplicado de 1 até E. Então, fica o ln da raiz de x ao quadrado mais 1 sobre x menos 1 sobre x mais a raiz quadrada de x ao quadrado mais 1. E a constante a gente pode excluir, já que vai ficar ela subtraída dela mesma. Então, isso daqui de 1 até E. Isso fica o ln. Quando eu aplico aqui no E, fica o ln de E ao quadrado mais 1 sobre E menos 1 sobre E, mais a raiz quadrada de E ao quadrado mais 1 menos o ln aqui no caso vai ficar ao quadrado é 1 mais 1 que fica 2, então ln da raiz de 2 sobre 1, não precisa colocar, menos 1 sobre 1, que é 1, e menos a raiz de x ao quadrado, então de 1 ao quadrado mais 1, que é 2. Então, menos a raiz de 2. Esse aqui é o resultado de comprimento de curva para aquela função ln de x, no intervalo que se estende de 1 até E. No item E, a gente tem essa função, que é x ao quadrado sobre 2, e o intervalo é de 0 até 1. Então, novamente, a primeira coisa que a gente vai fazer é calcular a derivada, x ao quadrado sobre 2, que vai dar apenas x. Então, o comprimento de curva aqui vai ser a integral de 0 até 1 da raiz de 1 mais a derivada ao quadrado, então mais x ao quadrado dx. Semelhante ao que a gente fez anteriormente, aqui a gente também vai precisar de uma substituição trigonométrica e vai ser a mesma que a gente fez anteriormente, né? Então, bem semelhante ao que a gente fez lá, a gente vai fazer a integral indefinida. A gente vai fazer a integral indefinida por meio de substituição trigonométrica. E depois a gente vai calcular nos extremos para descobrir quanto vale o comprimento de gráfico. Ok, então a substituição que a gente vai tomar vai ser x igual a tangente de θ, no mesmo intervalo menos π sobre 2 até π sobre 2. E a gente vai ter que dx é igual a secante ao quadrado de θ dθ. Assim, a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado pode ser escrito como sendo a raiz quadrada de 1 mais a tangente ao quadrado de θ, que é a mesma coisa que a raiz quadrada da secante ao quadrado de θ. E como a gente está nesse intervalo aqui, a secante é positiva. Então, isso fica só secante de θ. Assim, a integral da raiz de 1 mais x ao quadrado dx é igual à integral
Essa raiz de 1 mais x ao quadrado, a gente viu que ela é secante de θ, que é essa parte aqui. Como dx é secante ao quadrado de θ dθ, então ali a gente fica com a secante ao cubo de θ dθ. Agora vamos resolver essa integral aqui separadamente. A integral da secante ao cubo de θ dθ é a mesma coisa que escrever a integral da secante de θ vezes a secante ao quadrado de θ dθ. Aqui a gente vai utilizar a integração por partes, e para fazer isso, a gente vai escolher o sendo a secante de θ, já que é algo que a gente sabe derivar. Então, du é igual a secante vezes a tangente. E dv, a gente vai escolher sendo a secante ao quadrado. Então, v é igual a tangente de θ, já que derivando a tangente de θ, a gente tem secante ao quadrado. Então, isso aqui fica igual a multiplicação das funções u e v, secante de θ vezes a tangente de θ, menos a integral de v du. Então, tangente ao quadrado de θ vezes a secante de θ dθ. Que é a mesma coisa que escrever a secante vezes a tangente menos a integral. Tangente ao quadrado de θ, a gente pode escrever como sendo a secante ao quadrado de θ menos 1. Então, a gente vai escrever aqui secante ao quadrado de θ menos 1, que multiplica a secante de θ dθ. Aqui a gente vai fazer a distributiva e separar essa integral em duas. Então, vai ficar secante de θ vezes a tangente de θ menos a integral da secante ao cubo de θ dθ, menos com menos, dá mais a integral da secante de θ dθ. Então, percebe que agora a gente tem a integral da secante ao cubo de θ dos dois lados da igualdade. Eu vou passar, então, essa integral aqui para o outro lado e vou somar com essa, já que ela vem com sinal oposto. Então, vai ficar 2 vezes essa integral aqui. Isso implica que 2 vezes a integral da secante ao cubo de θ dθ é igual a secante de θ vezes a tangente de θ, mais... Aqui atrás tinha a integral da secante de θ. A gente já resolveu essa integral algumas vezes. E a gente viu que era o ln da secante de θ mais tangente de θ. Isso mais uma constante que eu vou chamar de K1. Esse 2 aqui, eu posso passar ele dividindo todo mundo aqui. Então, a gente tira aqui a integral da secante ao cubo de θ dθ é 1/2 da secante de θ vezes a tangente de θ mais 1/2 do ln da secante de θ mais a tangente de θ, mais uma constante, que ia ficar K1 sobre 2, eu chamo só de K. Assim,
A integral que a gente queria resolver, que é a integral da raiz de 1 mais x ao quadrado dx, a gente tinha encontrado que ela é igual à integral da secante ao cubo, e a gente acabou de encontrar quem é a integral da secante ao cubo. Então, isso aqui é 1/2 da secante de θ vezes a tangente de θ mais meio do ln da secante de θ mais a tangente de θ mais uma constante. A gente precisa agora voltar a substituição por meio de um triângulo retângulo. Como a gente tinha tomado x igual a tangente de θ, esse cateto aqui que está oposto ao ângulo é x e esse aqui é 1. Usando Pitágoras, isso fica 1 mais x ao quadrado. A gente já tem aqui a expressão para tangente e a gente precisa agora da expressão para secante. A secante de θ é 1 sobre cosseno de θ. Como o cosseno de θ é o cateto adjacente sobre a hipotenusa, 1 sobre o cosseno de θ é a hipotenusa sobre o cateto adjacente. Então, fica só a raiz de 1 mais x ao quadrado. Só substitui nos respectivos locais. Assim, a integral da raiz de 1 mais x ao quadrado dx é igual a 1 sobre 2, que multiplica x, que é a tangente, vezes a raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, que era a secante, mais 1 sobre 2 do ln da raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado, mais x, mais uma constante. Portanto, o comprimento de gráfico aqui é igual à integral de 0 até 1 da raiz quadrada de 1 mais x ao quadrado dx, que é igual a essa expressão aqui calculada nos extremos. Então, já substituindo, fica 1/2. Primeiro eu vou substituir todo mundo com 1. Então, aqui fica 1 vezes a raiz quadrada de 2, mais 1/2, que multiplica o ln da raiz quadrada de 2 mais 1. Como é um número positivo, a gente pode colocar sem um módulo, raiz de 2 mais 1. Isso menos aplicado no zero. Essa primeira parte aqui, quando aplica no zero, dá zero, por causa desse x aqui. E essa segunda parte aqui vai ficar 1/2 do ln da raiz quadrada de 1, que é 1, e aqui fica zero, então fica o ln de 1. O ln de 1 é zero, então não precisa nem colocar nada. Basta apagar aqui. O resultado final, então, é essa expressão aqui. Vamos falar um pouco a respeito da fórmula de Taylor com resto de Lagrange. Como vocês já viram, a fórmula é dada por essa expressão. A gente pede que essa função f seja n mais uma vezes derivável no intervalo i, que contém esse ponto x0. Esse Rn aqui é dado por essa expressão, em que esse A está sempre entre x e x0. Vamos resolver esse exemplo, em que pede para determinar o polinômio de Taylor com resto de Lagrange no ponto x0 igual a 1, de ordem 3.
Então, nosso ponto x0 é igual a 1 e a ordem do nosso polinômio de Taylor com resto de Lagrange é 3. Como a ordem é 3, a gente vai precisar calcular até a quarta derivada, porque lembra que a gente precisa desse Rn também. Fazendo as derivadas, a gente sabe que a função aplicada em x é ln de x. A primeira derivada é 1 sobre x. A segunda derivada é menos 1 sobre x ao quadrado. A terceira derivada é 2 sobre x ao cubo. E a quarta derivada é igual a menos 6 sobre x elevado à quarta. Feito isso, a gente aplica agora essa função e as derivadas no ponto x0 igual a 1. F de 1 é o ln de 1, que é 0. F' de 1 é igual a 1 sobre 1, que é 1. F duas linhas de 1 é igual a menos 1. F três linhas de 1 é igual a 2. Assim, para A entre x e x0, temos que a função ln de x é a função aplicada no 1, ou seja, 0, mais a primeira derivada aplicada no 1, que é 1, que multiplica x menos x0, que é 1, mais a segunda derivada aplicada no 1, que é menos 1, que multiplica x menos 1, ao quadrado sobre 2. Mais a terceira derivada, que é 2, que multiplica x menos 1 ao cubo sobre 3, fatorial, mais menos 6 sobre a elevado a 4, que é a derivada, que é a quarta derivada em a, que multiplica x menos 1 a quarta sobre 4 fatorial. Então, basta aplicar a fórmula que a gente tinha aqui. Essa parte aqui é justamente o nosso R3 de x. Como aqui tem 2 e aqui tem 3 fatorial, a gente pode cancelar esse 2 com o 2 que iria aparecer aqui multiplicando 3. E como aqui tem 6 e aqui tem 4 fatorial, vai ser 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. 3 vezes 2 vezes 1 dá 6, então a gente pode cancelar esse 6 com o resto que aparece aqui. No fim, a gente fica com ln de x igual a x menos 1 menos x menos 1 ao quadrado sobre 2 mais x menos 1 ao cubo sobre 3 menos
x menos 1 à quarta sobre 4a à quarta, para algum a que esteja entre x e 1. Esse aqui é o polinômio de Taylor com resto de Lagrange no ponto x0 igual a 1 e de ordem 3. Agora vamos usar o polinômio do item A para aproximar o ln de 1,1 e avaliar o erro cometido. O ln de 1,1, usando o polinômio que a gente obteve no item anterior, fica 1,1 menos 1 menos 1,1 menos 1 ao quadrado sobre 2 mais 1,1 menos 1 ao cubo sobre 3 mais um restinho aqui que a gente vai chamar de R3x. Não vamos substituir ele ainda. Então, vamos calcular essa parte aqui inicial. Isso vai dar 0,1 menos 0,1 ao quadrado sobre 2 mais 0,1 ao cubo sobre 3 mais o resto de x aqui. Isso aqui é aproximadamente, fazendo com a calculadora, 0,095, 3, 3, 3 e assim por diante, mais esse resto aí, que a gente não sabe quanto é ainda. Então, esse valor aqui é o que a gente obtém com o polinômio de Taylor de ordem 3, aproximado com x0 igual a 1, dessa função ln de x. Sendo R3 de 1,1 igual a menos 0,1 elevado a 4 sobre 4a a 4, onde esse a está entre 1 e 1,1. Se nós escrevermos ln de 1,1 igual a esse valor aqui, o erro que a gente vai estar cometendo será a norma de R3,1, ou seja, vai ser 0,1 a 4 sobre 4a elevado a 4. Como a gente tem por hipótese que a está entre 1 e 1,1, a gente tem que a é maior do que 1. Isso significa que 1 sobre a é menor do que 1, ou seja, 1 sobre a elevado a 4 é menor do que 1. Então, a gente conclui que a norma desse R3, 1,1, é menor do que 0,1 elevado a 4 sobre 4, ou seja, é menor do que quando eu tiro aquele a quarta daqui de baixo. Isso daqui dá 2,5 vezes 10 a menos 5, que é menor do que 10 elevado a menos 4. Portanto, a gente tem que a aproximação ln de 1,1 igual a 0,095,333 reticências, ela vai estar correta, está correta, até a quarta casa.
decimal. E isso aqui é muita coisa, tá correto até a quarta casa decimal, ou seja, o ln de 1,1, se você calcular na calculadora, vai dar 0,09533 e é só a partir daqui vai começar a mudar os números. Então, a gente tem uma aproximação relativamente boa. Na questão 15, pede para considerar a função f de x, que é dada por essa expressão quando x difere de zero, e é dado por zero quando x é igual a zero. Pede para determinar o polinômio de Taylor de grau 2 em torno do ponto x, 0 igual a zero. Como a gente quer o polinômio de Taylor em torno de x0 igual a zero, a gente quer determinar isso aqui. O polinômio de Taylor de ordem 2 é igual à função aplicada em zero mais a derivada aplicada em zero que multiplica x menos x0, que é zero, mais a segunda derivada aplicada em zero que multiplica x menos x0, que é zero, ao quadrado sobre 2. Mas note que quando a gente faz f de zero, ela está definida como sendo zero. Ó, f de x é zero se x for zero, que é zero. Então, essa primeira parte aqui já vai dar zero. Quando a gente tenta fazer a derivada no ponto zero, a derivada no ponto zero é a mesma coisa que calcular o limite quando x tende a zero, aqui é por definição, quando x tende a zero, de f de x menos f de zero sobre x menos zero. Sobre x menos zero. Mas perceba que f de zero é zero, então isso daqui é a mesma coisa que o limite quando x vai a zero. Quando a gente substituir f de x aqui, vai ser essa expressão aqui de cima, x elevado a 8 seno de 1 sobre x ao quadrado. X elevado a 8 eu posso cancelar com esse x que está aqui embaixo. Então, vai ficar só x elevado a 7 vezes o seno de 1 sobre x ao quadrado. E perceba que esse pedaço aqui, x elevado a 7, quando x tende a zero, isso aqui tende a zero. E o seno de 1 sobre x ao quadrado é limitado. Isso significa que esse limite aqui é zero. Então, isso daqui é zero. Não importa o valor que eu tenho aqui, aqui vai zerar tudo. Se a gente for calcular a segunda derivada de forma totalmente análoga, a gente também vai ver que isso aqui é zero. No fim das contas, o polinômio de Taylor é o polinômio nulo.